Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer 10 exercícios da primeira fase do modernismo no Brasil. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar o PDF com os exercícios. Eu recomendo que você pause o vídeo, baixe o PDF, faça os exercícios, depois volte aqui e veja a resolução, entendendo as questões que você acertou, as questões que você errou e por que você errou essas questões. Então vamos lá. Questão 1 da UFOP. Considerando a obra de Mário de Andrade, Macunaíma, é correto afirmar que a. O autor se preocupou em agrupar os mitos e lendas do Brasil numa narrativa que não analisa a situação real do índio brasileiro no início do século. Isso é mentira. A obra Macunaíma analisa sim qual era a situação do índio naquela época em que a obra foi escrita, no início do século. Então, essa alternativa está errada por causa dessa afirmação de que ela não analisa, sendo que ela analisa. B. Trata-se de uma narrativa que recupera lendas, mitos e histórias populares. Correto, que compõe um panorama cultural do Brasil do início do século, correto, na visão crítica do autor. Essa é a nossa resposta correta, mas vamos ver as outras alternativas e entender em quais pontos que elas estão erradas. Trata-se de um romance polifônico que toma de empréstimo a estrutura musical da Rapsódia por valorizar mitos e lendas da região sul do Brasil. Macunaíma não trata da região sul do Brasil. Os índios que ela mostra, as lendas, etc., é da região norte. Nordeste não aborda a região sul, não é o foco da obra. D. Trata-se de um romance que se constrói sob a perspectiva do indianismo. Perspectiva do indianismo é retomando, no caso, o indianismo do romantismo. Só que o romantismo é uma escola literária que acontece lá em 1822 e o modernismo está acontecendo ali em 1922, ou seja, tem 100 anos de diferença. O indianismo, como vocês já devem ter visto na aula do romantismo, não tinha uma característica de crítica, mas mostrava o índio num olhar mais europeu. O índio era europeu, o índio não era o nosso índio. Já no modernismo, tem essa tentativa de mostrar como realmente era o índio, uma coisa mais nacionalista, de valorização do Brasil. Então, não tem exatamente essa perspectiva indianista fiel. Então, aí a gente já pode começar a perceber que essa alternativa já está mostrando alguns equívocos, mas vamos continuar lendo. Criticando suas características, imagina, gente, não tem crítica das características. No modernismo não tem uma crítica de como eram os índios, como eram as culturas, não existe isso, mas vamos continuar lendo. E mostrando a transformação do negro durante a modernização do Brasil. Não está focando na transformação do negro, está falando sobre a fusão de etnias que compõem o brasileiro, que compõem o nosso povo. Não está focando em negro e sua transformação e sua evolução no Brasil. Não tem nada a ver, essa alternativa está toda errada. Mas vamos ver a próxima. Trata-se de uma narrativa que reintroduz o tema do indianismo no panorama das experimentações dramáticas. O modernismo não tem experimentação dramática. Isso aí já mostra que essa alternativa está errada. Então, nós ficamos com a alternativa B, vamos para a questão 2. Leia os textos a seguir de Oswald de Andrade, Trás de Poesia Reunidos, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. Como vocês sabem, em questões que tem texto, a gente lê primeiro o enunciado. Estão corretas, ok? Vamos ler o texto. Vício na fala. Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. O que está mostrando aqui? Exatamente a forma como é a nossa gramática, o português da norma culta e como é o português falado, o português brasileiro. Então está mostrando isso, mostrando variações linguísticas e como é o português brasileiro. Então vamos ver o outro texto. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
Nesse aqui também, como no outro, está mostrando essa diferenciação entre a gramática, a norma culta, e o português falado, né? Na gramática, o correto seria dê-me um cigarro, mas no cotidiano as pessoas falam me dá um cigarro. Então não está criticando esse uso, não está demonstrando preconceito linguístico, não está criticando e falando olha como eles falam, como eles são idiotas, não está fazendo esse papel. Está só ressaltando essas diferenças e essa variação linguística. Agora vamos ver as alternativas e ver quais estão corretas. 1. Esses poemas mostram claramente a preocupação dos modernistas com a construção de uma literatura que levasse em conta o português brasileiro. Verdade, o modernismo tem esse compromisso com o português brasileiro, tem um compromisso em demonstrar como era realmente o português falado no Brasil. 2. Mostram que as variantes linguísticas ligadas a diferenças socioeconômicas são todas válidas. Está mostrando essa variação linguística e não está menosprezando, está falando que é válido também, não está criticando, então essa também está correta. 3. Expõe de maneira cômica. Não está fazendo uma maneira cômica, não está rindo da situação, não está achando engraçado e não está sendo irônico. Então essa alternativa já está errada logo no começo. 4. Possui uma preocupação nacionalista, sim, ainda que não propriamente romântica, sim. O romantismo, como vocês sabem, tinha um ideal nacionalista, mas era um nacionalismo meio às avessas, de acordo com os modernistas. Então, o modernismo tem sim essa coisa nacionalista, essa valorização do Brasil e do português brasileiro, mas é muito diferente da valorização e do nacionalismo do romantismo brasileiro. Então, são coisas diferentes, apesar de terem sim, de certa forma, o mesmo objetivo. Então, nós vamos ficar com a alternativa C. 1, 2 e 4 verdadeiras. Vamos para a questão 3. Com relação ao texto do poeta pernambucano, é incorreto afirmar que. Então vamos ver a incorreto. Pneumotórax, febre, hemopítise, dispneia e suores noturnos a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, 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 mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O que esse poema está descrevendo? O Manuel Bandeira, ele tinha tuberculose. O pneumotórax era uma técnica que era em casos extremos de tuberculose. Então ele está contando sobre o cotidiano de quem tem tuberculose, mas não só o cotidiano das pessoas que têm alguma doença. Então ele parte de um fato isolado para retratar um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ter tuberculose, qualquer pessoa poderia passar por essa situação com um médico, de uma consulta médica, porque isso é uma coisa bem banal. E quando o médico fala, não, resta tocar um tango argentino, o que é isso? É uma metáfora que quer dizer, não, agora resta só aproveitar a sua vida, aproveita a sua vida porque não tem mais o que fazer com você. Então, a frase do médico é nesse sentido, só resta tocar um tango argentino, ou seja, só resta você aproveitar o resto da sua vida, não tem mais o que ser feito. Então, vamos ver nas alternativas qual é aquela que está incorreta. A. Trata-se de um ótimo exemplo de poema modernista, sim, dada a ausência de rima e de métrica regular. Exatamente, o modernismo tem um rompimento com a métrica, tem um rompimento com rimas perfeitas. Lembrando que antes do modernismo, dessa nova perspectiva, o movimento anterior era o parnasianismo, que era o quê? Uma métrica perfeita, a busca da perfeição com as palavras, a rima, etc. Então o modernismo vem para romper com isso. É um movimento que não valoriza a métrica. Então, até aqui essa alternativa está correta. O que faz com que esse texto possa ser lido como um diálogo prosaico, sim, num tom coloquial, de fácil apreensão e compreensão. Exatamente, qualquer pessoa consegue ler e entender esse poema, que era o foco dos poemas modernistas. Ao contrário, né, do que acontecia com os poemas parnasianos, que assim, as pessoas comuns tinham dificuldade de entender porque era muito rebuscado. Então essa alternativa está correta. Vamos para B. O poema não se refere explicitamente a uma situação comum. Não, o poema está se referindo sim explicitamente a uma situação comum, porque uma consulta médica é uma situação comum. Uma consulta médica para falar sobre tuberculose é uma situação comum, não é incomum. Então essa alternativa já demonstra estar errada, mas vamos continuar lendo.
mas pode ser lido como um desabafo irônico do poeta. Não tem ironia no desabafo dele, uma vez que ele mesmo se ressentiu dos achaques da tuberculose, que pode ser implicitamente percebido aqui. Não, ele não está demonstrando ressentimento com a situação. A alternativa B é errada. A ironia de Manuel Bandeira encontra nesse poema um exemplo rico e instigante, uma vez que a sociedade da biografia do autor é uma situação corriqueira na vida de qualquer pessoa acometida de tuberculose. Correto. O tango argentino é o elemento que faz o leitor perceber o traço irônico de Manuel Bandeira, característica não apenas de sua poesia, como da produção poética modernista no Brasil, no início do século XX. Sim, ele demonstra essa ironia quando fala do tango argentino, porque é basicamente o médico está falando assim, não tem mais o que fazer, você vai morrer, então aproveite sua vida. Então ele está sendo irônico com a situação. Então nós ficamos com a alternativa B, vamos para a próxima questão. O procedimento poético empregado por Oswald de Andrade no texto é, então vamos ler. Pero Vaz caminha à descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava da Páscoa. Topamos aves e houvemos vista de terra. Os selvagens. Mostraram-lhes uma galinha. Quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Primeiro, chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Garé. Eram 3 ou 4 moços, bem moços e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma paródia com a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu falei sobre essa carta na aula sobre o quinhentismo, literatura dos viajantes. Está aqui no card ou na descrição do vídeo. Mas ele está fazendo uma paródia com a carta que o Pero Vaz de Caminha conta sobre o Brasil, né? Tirando sarro. Principalmente nesse último trecho que ele fala sobre as mulheres bonitas, que eles não conseguiam tirar os olhos sem vergonha nenhuma, ficaram olhando sem vergonha. Ele está fazendo uma brincadeira porque o Pero Vaz de Caminha tinha dito que as índias andavam aqui sem vergonha de mostrar as suas vergonhas, as vergonhas sendo as partes íntimas. Então as índias andavam sem vergonha de mostrar as partes íntimas para todo mundo. Então ele está falando que na verdade eram os colonizadores que não tinham vergonha de olhar as índias, então de olhar as mulheres. Então ele está invertendo a narrativa. Esse também é um traço típico do modernismo. Então vamos olhar as alternativas. O procedimento poético é reconhecer e adotar a métrica parnasiana. Não, como eu já falei na resolução anterior, o modernismo é totalmente contra a métrica parnasiana, não aceita de jeito nenhum. Eles querem fazer versos livres, versos simples, sem métrica e sem rima. Então essa alternativa está errada. Recortar e recriar em verso trechos da carta de Caminha, dando-lhes novos títulos. Essa é a nossa resposta correta, que ele está recortando no estilo próprio do cubismo, né? De recortar e recriar novas coisas a partir de recortes, que é um traço do cubismo, uma vanguarda que influenciou o modernismo no Brasil. Então essa é a nossa resposta correta, mas vamos ver as outras. Imitar e recriar em prosa. Não, prosa é o texto escrito em parágrafos, né? Isso aqui que a gente leu é um poema. Poema, poesia, diferente de prosa, são duas coisas diferentes. Então essa tá errada aí. D, reconhecer e retomar a prática romântica, dando título nacionalista às estrofes. Como eu falei, o modernismo não é igual ao romantismo, não está retomando características do romantismo, então essa também está errada. E identificar e recusar os processos de colagem modernistas, dando-lhes títulos novos. Na verdade, ele não recusa o processo de colagem, ele está utilizando o processo de colagem, que é também uma característica do modernismo. 5, Enem. Vamos ler o enunciado. A leitura comparativa dos dois textos anteriores indica que... Então, vamos ler. Canto do guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos, não geram escravos que estimam a vida, sem guerra lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi-me cantar valente na guerra, quem há como eu sou, quem vivo que tacape, quem mais valentia, quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou. Gonçalves Dias, poeta do romantismo brasileiro. Então agora vamos ver como que está contrastando com um trecho do Macunaíma.
Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomângulo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão no deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Esses trechos trazem duas características opostas, não sei se vocês perceberam. No primeiro trecho, o herói é visto como uma pessoa, assim, excepcional. E aí tem o trechinho, né? Quem não irá saber quem eu sou? Ou seja, eu sou tão conhecido, todo mundo sabe de mim, todo mundo sabe das minhas façanhas. E no trecho 2, ele fala quem poderia saber do herói. É uma modificação, né? Quem vai saber desse aí, desse herói, né? Só mais um. Então o índio é visto sob duas perspectivas. Uma perspectiva de exaltação, né? De, nossa, todo mundo sabe quem é. E numa perspectiva mais realista. Quem poderá saber quem foi aquele herói? Não se tem registros daquele herói. E aí tá fazendo até uma crítica à própria situação do índio no Brasil. Então, são dois opostos, então isso é a diferença entre os dois textos. Vamos ver a pergunta novamente, ver as alternativas. A leitura comparativa dos dois textos indica que ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro. Ok. Apresentado de forma realista e heróica. Não, a primeira versão do Gonçalves Dias não é uma versão realista. O movimento do romantismo, a primeira fase indianista, eles exaltavam muito o índio, pintavam o índio de uma maneira que não acontecia na realidade. O índio era um herói nacional, mas o índio tinha uns traços mais europeus, não era o nosso índio. E essa é uma crítica que os modernistas fazem aos relatos que foram feitos do índio naquela época. Então, a primeira versão não é realista. E a segunda versão de Macunaíma também não é heróica. É nesse ponto que essa alternativa está errada. B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em relação aos povos indígenas no Brasil. Aqui tem uma pegadinha, né? O texto escrito em versos é o do poema, né? Em versos, poesia. Então, não tem uma visão discriminatória do índio no texto do Gonçalves Dias. Ele está exaltando o índio, pelo contrário. Então, essa alternativa também está errada. C. As perguntas quem há como eu sou, texto 1, e quem podia saber do herói, texto 2, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Essa é a nossa resposta correta, que é exatamente o que eu falei no comecinho da questão. Mas vamos ler as outras alternativas e identificar onde elas estão erradas. D. O texto romântico, assim como modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas. O texto romântico não está falando sobre o extermínio dos povos indígenas e nem está associando como resultado do processo de colonização do Brasil. Não está associando extermínio indígena com o processo de colonização do Brasil. Não tem essa relação. E também no texto do Macunaíma não está demonstrando essa relação no trecho que a gente leu. Os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização. Os índios, para começar, nem falavam português. Eles não tinham uma visão da métrica, de como era a métrica e a rima no português. Então, para falar que o índio se expressava poeticamente, ele precisaria conhecer toda a métrica e rima, etc., do português brasileiro, que não é o caso. Então, essa alternativa está errada nesse ponto, porque o índio não se expressava poeticamente no nosso sentido de poético. Então, é isso que está errado nessa alternativa. Vamos para a próxima questão. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da história da escola literária dessa época. A escola literária é o modernismo, então é claro que você já pode pular para a alternativa sem precisar ler o texto, porque está pedindo uma característica do modernismo. Mas eu vou ler o texto, né? Mas você saiba que não precisa ler o texto. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara.
A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu, Antônia, você é engraçada, você parece louca. O que está mostrando nesse trecho? Vamos ver. Reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas. Não tem uma construção de rimas ricas. É uma situação do cotidiano expressa por uma linguagem comum, uma linguagem que as pessoas usam no dia a dia. Utilização de expressão de linguagem falada em situações do cotidiano, exatamente. Tá? Uma situação bem real que você lê e fala, nossa, poderia ser um diálogo da realidade. Diferente de alguns diálogos de livro que você olha e pensa assim, ninguém falaria assim no cotidiano. Então a B é a correta. C. Criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. Não tem simetria de versos, não tem tentativa de reproduzir ritmo, isso é uma coisa de parnasiano, de classicismo. No modernismo não tem essa preocupação com simetria, com rima, com métrica. D. Escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. O tema do amor romântico não é foco do modernismo, isso é coisa do romantismo. Então, amor romântico, amor como um todo, não é um foco desse movimento literário. Recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Não, primeiro que a gente está falando, Manuel Bandeira não é do realismo, é do modernismo. Então, por isso que essa alternativa está errada. 7. Camelôs, vamos ler o enunciado. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos cotidianos como matéria de inspiração poética. Ok. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade por quê? Essa aqui também você não precisa ler o texto. Você consegue responder sem ler, mas vamos ler. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, que vende balõezinhos de cor, um macaquinho que trepa no coqueiro, cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas de tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Tá numa linguagem bem cotidiana, né? Situação bem corriqueira do cotidiano e com uma linguagem bem bonitinha e bem lírica, etc. Alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavalheiro chega em casa e diz, meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará, papai está maluco. Outros, coitado, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades. E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice. E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Qual é essa tendência que Manuel Bandeira está expressando? Realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. Ele não está fazendo uma lista, um inventário de todas as coisas que fazem parte da infância. Ele está contando uma história com base em elementos da infância. B. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos? Não, ele não está falando de pobreza e não está tentando fazer as pessoas refletirem sobre a pobreza dos centros urbanos. Ele não está fazendo isso. C. Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Exatamente. Ele está traduzindo em linguagem várias situações que acontecem no cotidiano. É isso que ele está fazendo e é uma característica do modernismo. D. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Não. Primeiro que interlocução não é algo novo, já existia. E construir uma poética nova com base numa coisa que já existia não é construir uma poética nova, então essa está errada. E. Constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil. Não, ele não está falando como os adultos são melancólicos porque não são mais crianças. Ele não está falando isso. Ele está construindo um texto com base em experiências infantis, etc. 8. Vamos ler o enunciado.
cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Identidade nacional é uma característica forte realmente do modernismo. Então, vamos ver como que esse aspecto vai aparecer no trecho. Sentimentos em mim, do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmos, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, floron, sou um tupi tangendo um alaúde. Esse aspecto de identidade nacional é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração alerquinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Essa expressão não remete carnaval e muito menos brasilidade. Não é nessa expressão que está aparecendo uma identidade nacional. B. Verificada já no título, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. O trecho é Trovador. Trovador é o poeta do trovadorismo, que é a primeira escola literária de Portugal. Não tem nada a ver com nordestino, não tem nada a ver com o Brasil. Então essa está errada. Ser lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimento em mim do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde. Não. Primeiro que o modernismo não tem uma visão pessimista do fato de ser brasileiro, ele está valorizando. Então, quando você fala que a identidade nacional é lamentada pelo eu lírico, é uma mentira, né? Então, essa está errada. D. Problematizado na oposição tupi selvagem a alaúde civilizado. Exatamente, o alaúde é um instrumento musical usado por pessoas, pelos europeus principalmente, né, tidos como civilizados. E o tupi é um povo selvagem, né, no vocabulário europeu, um povo selvagem do Brasil, são índios. Então tem essa oposição, o tupi que toca alaúde. Ok. Apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Exatamente. Essa é a resposta correta. E, exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Quando ele está falando isso, ele está retomando, na verdade, os portugueses, não as raízes indígenas. Então, a gente fica com a alternativa D, vamos para 9, lendo o enunciado. A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para. Então, vamos ver. Qual que seria esse contraste entre cidade e campo? Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades todas as pessoas se parecem, todo mundo é igual, todo mundo é toda a gente. Aqui não, sente-se bem que cada um traz a sua alma, cada criatura é única, até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios, andam sempre preocupados e quanta gente vem e vai, e tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir, pela voz dos símbolos, que a vida passa e que a mocidade vai acabar. Olha que lindo esse poema que está contrastando nessa vida turbulenta da cidade, onde todo mundo é só mais um, e a vida rural, onde cada um é único. E como isso faz pensar sobre como a vida é breve, como a vida é efêmera. A vida passa, a mocidade passa. Então, ele está mostrando esse contraste, que pode ser muitas vezes percebido, essa passagem da vida, quando você tem uma vida mais calma. Porque quando você tem uma vida mais agitada, como da cidade, que todo mundo é toda gente,
as pessoas estão mais ocupadas, as pessoas de negócios, etc. Pode ser uma vida mais agitada que, de certa forma, prejudica a percepção de que a vida é breve. O desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos. Não, ele não está falando que ele quer voltar para os centros urbanos, e ele não está falando que ele gosta e ele quer resgatar essa movimentação. Então, ele também que revela sua nostalgia com relação à cidade. Não, ele não está mostrando nostalgia da cidade. B. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitado pela observação da aparente inércia da vida rural. Exatamente, foi ele observando a aparente inércia, né, a falta de movimento da vida rural, que ele começou a perceber como a vida é breve, como a vida tem um caráter efêmero. Então essa é a alternativa correta, mas vamos ver as outras. C. A opção do eu lírico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre a sua juventude. Ele não está usando o espaço bucólico da zona rural como uma possibilidade de meditação sobre a vida dele. Ele não está meditando sobre a vida dele, ele está falando sobre como a vida passa rápido. Ele não está refletindo sobre como a mocidade dele foi ou deixou de ser. D. A visão negativa da passagem do tempo. Não, ele não está mostrando uma visão negativa, ele está só constatando que ela existe, independente dele gostar ou não. Visto que esta gera insegurança, ele não está falando sobre insegurança. Inclusive, o poema acaba quando ele fala da efemeridade da vida. Ele não faz uma reflexão sobre a passagem do tempo, sobre como ela é negativa ou sobre como ela é positiva. Isso fica em aberto. E a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. Ele não faz uma reflexão acerca da morte, como eu falei, o poema acaba quando ele constata a efemeridade da vida. Ele não fala mais sobre isso, ele não fala sobre medo, sobre angústia, sobre como isso é bom, como isso é ruim. O poema acaba. Então, D e E errado também. Nós ficamos com a B. Vamos para a próxima. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas, o que eles fizeram? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Exatamente. O modernismo brasileiro, no ponto artístico, tinha essa preocupação em criar uma arte brasileira, valorizar o Brasil, valorizar o povo do Brasil, valorizar os temas, valorizar tudo que era nacional. Então, essa alternativa tá certa. Vamos para B. Esses modernistas defenderam a liberdade limitada de uso da cor. Não, pelo contrário, eles defendiam uma liberdade ilimitada. Eles queriam que se usassem todas as cores possíveis, fizessem misturas, etc. Tudo que demonstrasse a cor viva do Brasil, que mostrasse, retratasse o Brasil. Então, essa está errada. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Não. Copiar fielmente a natureza é uma coisa que deixou de ser valorizada desde as vanguardas europeias. Então, se você não sabe o que são as vanguardas, é só você olhar aqui na descrição do vídeo, que tem um vídeo que eu fiz sobre as vanguardas europeias. Então, essa ideia de copiar a natureza foi uma coisa que ficou no passado. Vanguardas, modernismo, etc., já não tem essa ideia de cópia fiel da natureza. Então, essa está errada. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas. Não. As vanguardas, assim como o modernismo, não tem um ideal de ser fiel nas figuras, nas formas das figuras. O cubismo, o Picasso está aí para mostrar que não tem essa ideia de manter as formas das figuras. E buscaram a liberdade na composição de suas figuras, correto, respeitando o limite de temas abordados. Não tinha um limite de tema abordado. Você poderia pintar e falar sobre qualquer coisa. Não tinha um limite, não tinha uma ideia de que você pode falar só sobre isso ou você pode pintar só isso. Não tinha um limite de temas que você poderia usar. Então essa foi a nossa resolução
de 10 exercícios. Se você ficou com dúvida em algum exercício, se você não entendeu algum ponto específico, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!